Olá, amigos do programa Patriotas em Ação. Bem-vindos à CSC TV, a TV na web feita para você. Hoje nós estamos atendendo um pedido da nossa amiga Márcia Araújo, que pediu para que nós falássemos um pouco sobre o CrossFit. Então hoje estou recebendo aqui no nosso estúdio o professor personal trainer Paulo César Machado, mais conhecido na cidade de Maringá como PC. Paulo, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Marcelo. Um olá a todos os espectadores do Patriotas em Ação. Espero poder contribuir aqui para sanar as dúvidas que o pessoal tem sobre CrossFit. Paulo, primeiramente, quando a gente recebe um profissional aqui no programa, a gente gosta que ele fale um pouco do currículo, fale um pouco sobre a sua formação acadêmica. Eu sou professor de Educação Física, formado há 16 anos já, graduado aqui em Educação Física e licenciatura na UEM. Sou personal trainer há 15 anos, sou coach CrossFit Level 1, nível 1 de CrossFit há 2. Tenho uma academia de personal há 15 anos, Academia Corpo, e agora a academia de CrossFit, que no CrossFit a gente costuma chamar de box de CrossFit, é o jargão técnico para o local onde se faz o CrossFit, que é a Traction CrossFit. Ok. Professor, então vamos começar. O que é o CrossFit? Explica para nós o que é realmente o CrossFit. Tá. Bom, o CrossFit é o seguinte, todos os meus alunos agora, eles devem estar, quem estiver assistindo, for assistir, vai achar engraçado, porque eu costumo fazer muito essa pergunta nas aulas também, né? O que é o CrossFit? O CrossFit, ele é ao mesmo tempo algumas coisas. CrossFit é uma empresa, é uma marca, é uma metodologia de treinamento, é um esporte e é uma comunidade mundial de pessoas que estão envolvidas com a prática do exercício físico para a melhoria da sua qualidade de vida e bem-estar. Ok, certo, então vamos lá. Quando começou? Quem começou com o CrossFit? Teve um início, porque a gente conhece muito a musculação tradicional, né? E o CrossFit como iniciou? O CrossFit ele começou como uma academia, né? O preparador físico Greg Glassman, ex-ginasta de ginástica artística e preparador físico, ele montou um negócio dele lá em Santa Cruz, na Califórnia. É uma cidade que fica entre São Francisco e Los Angeles, né? As cidades mais famosas ali do estado da Califórnia. E ele montou uma academia e lá ele começou a pensar de que maneira que ele ia compilar o método dele, né? E o Greg Glassman acreditava que todos os métodos de treinamento, a maioria dos métodos de treinamento, eles eram muito especializantes, né? Então, se o cara vai fazer treinamento de triatlo, ele fica muito especialista na resistência. Se faz treinamento de musculação, fica muito especialista na força. E ele queria algo que fosse mais abrangente, que tornasse o seu praticante forte, resistente, coordenado, flexível. E aí ele começou a pensar nas bases do CrossFit como metodologia de treinamento. Isso foi em 95, lá em Santa Cruz. E em 2000 ele fundou a CrossFit Inc., né? Que o Inc. é um prefixo em inglês, que seria o equivalente ao nosso limitada. Então a empresa CrossFit surgiu em 2000, mas a academia CrossFit em 95, em Santa Cruz, na Califórnia. Nós vamos desmistificando isso para o amigo que está em casa, porque apesar de ter algum tempo já o CrossFit, é uma novidade, né? Muitas pessoas ainda não conhecem. Sim. Tá? Certo, então é o seguinte, Paulo, a gente ouve muito falar no treinamento militar também. Tem uma relação do CrossFit com o treinamento militar? Porque a gente já escutou, o CrossFit saiu da área militar, mas como você falou, era um atleta praticante. Ele era um ex-atleta, só que ele era preparador físico do departamento de polícia da cidade de Santa Cruz. Eu acredito que esse boato, esse mal entendido de que o CrossFit é treinamento de militar, surgiu daí. E porque também nos Estados Unidos tem vários departamentos de polícia, SWAT, corpo de bombeiro, que usam o CrossFit como metodologia de treinamento. Mas assim, não obrigatoriamente, não quer dizer que todos os departamentos de polícia, todas as brigadas de incêndio nos Estados Unidos usam o CrossFit como metodologia de treinamento. Mas como é uma metodologia eficiente, que por conta da atividade desses profissionais, eles têm que estar muito preparados para o imprevisível, né? Para aquilo que eles não sabem o que eles vão ter que enfrentar. Se vão ter que correr atrás de um bandido por uma longa distância, ou por uma distância curta, tendo que passar por obstáculos, muros, ou você vai ter que precisar dominar esse indivíduo com força física. Então, como o CrossFit busca trabalhar todas as capacidades físicas, força, resistência, flexibilidade, coordenação,
Então o método acaba sendo interessante para policial, para bombeiro, né? Eles nunca sabem que eles vão ter que enfrentar, soldado também, combate. É que a gente falando, porque é o seguinte, eu sempre falo aqui, é nas pequenas perguntas que vem as melhores respostas. E as pessoas estavam confundindo CrossFit com um treinamento militar. É bom você falar. Então é nas pequenas perguntas que vem as melhores respostas para a pessoa em casa entender. E me fala uma coisa, professor, tem alguma relação a atividade do CrossFit é uma musculação também? E tem alguma relação com aquela musculação tradicional que a gente conhece de aparelho? Então, bom, a gente pode fazer algumas associações, sim. Por exemplo, uma aula clássica de CrossFit é dividida em 3 partes. Você tem o aquecimento, que a gente costuma usar as expressões sempre em inglês ou na maior parte do tempo em inglês. Porque como quem criou foi norte-americano, as expressões em inglês elas se tornam mais puras, né? Se você vai fazer uma pesquisa na internet, vai no YouTube, você coloca o termo em inglês, fica mais fácil você ter material de pesquisa. Então, na aula de CrossFit, como ela é dividida em 3 partes, você tem lá o warm-up, que é o aquecimento. Depois você tem o skill, que é onde se trabalha técnica e ou força de alguma habilidade motora. E por último, o odd. Esse termo é muito conhecido dentro dos praticantes de CrossFit. É a 3ª parte da aula. odd é uma sigla, que significa Workout of the Day, que é o treinamento do dia, o desafio do dia, onde a gente tenta misturar muito essas capacidades físicas, né? Então a 2ª parte da aula, que é o skill, onde a gente trabalha força e ou técnica, ela tem muita semelhança sim com métodos de treinamento da musculação. Às vezes eu preciso melhorar, por exemplo, a força de membros inferiores, para melhorar o levantamento de peso, que é um dos elementos do CrossFit. Então eu posso estar passando uma série de treinamentos onde tem lá agachamentos, e isso vai ser muito parecido com uma série de força que tem na aula de musculação. Só que no caso da musculação, o agachamento ele é feito com o objetivo de ser uma ferramenta para se alcançar a hipertrofia muscular, o volume muscular, o ganho de massa muscular. E o crossfitter ele está menos envolvido com o ganho de massa muscular como finalidade. Ele está mais preocupado com a capacidade física, força. Ele quer aumentar a força dos seus membros inferiores quando faz agachamento. Interessante. Vamos observando, pessoal, para você já poder escolher entre o crossfit ou a musculação tradicional. No CrossFit a gente sempre escuta também o seguinte: desenvolve mais rapidamente que a musculação tradicional, essa que a gente já conhece. Tem uma diferença de crescimento entre para quem quer encorpar, ganhar massa muscular, que a gente fala? Sim. Para definir, tem uma diferença ou há uma relação entre as duas? Sim. Quando alguém me pergunta o que trabalha o CrossFit? Às vezes o leigo chega e pergunta pra gente, né, lá na nossa box de CrossFit, né, o pessoal passa e vê que é uma coisa muito diferente, porque a gente não tem aparelhos, né, nós temos um espaço livre, a gente trabalha com barras, anilhas, que são os discos, a gente tem um rack, que é onde ficam as barras fixas, para a gente poder fazer as barras fixas, os pull-ups, né, puxar o peso do corpo para cima da barra, para não se estender muito. E as pessoas perguntam, mas o que trabalha isso? E assim, a gente sabe que eles estão perguntando a verdade. Para que músculo é esse exercício? E aí eu devolvo a pergunta, eu respondo a pergunta dizendo assim, olha, o CrossFit não tem como finalidade uma melhoria estética. A estética que vem com o CrossFit vem, né? Você tem ganho de massa muscular, redução do percentual de gordura. As pessoas em geral, quando buscam estética corporal, elas estão buscando uma melhoria, principalmente nessas duas variáveis, que é ganhar músculo e perder gordura. Só que o CrossFit, você melhora nisso por consequência, não por finalidade. Então, quando se diz assim, o CrossFit ele tem um resultado melhor que o da musculação, depende do que você está falando. Se você estiver falando de aptidão física, no sentido mais amplo que a palavra possa significar, sim, o CrossFit é um método de treinamento muito mais completo que a musculação, porque a musculação é um bom método para desenvolver a força muscular. Ela foi um método desenvolvido para melhorar a força muscular. Então, cada ferramenta é adequada para um trabalho específico, né? No caso do CrossFit, o objetivo é a aptidão completa e a força está incluída dentro desse programa de treinamento. E a musculação ela tem que preponderantemente o aumento da força e da massa muscular. Entendo. Me fala uma coisa, professor. Nós temos, durante a atividade física, o tempo de recuperação.
A pessoa, quando entra fazer musculação, faz 2 vezes por semana, recupera, vai progredindo ali dentro da musculação, 3 dias, recupera. No CrossFit, como funciona o tempo de recuperação do atleta? O tempo de recuperação, ele leva muito em consideração a via metabólica que se utilizou, é uma coisa um pouco mais técnica, mas se a gente fez um esforço muito vigoroso de intervalo curto, por exemplo, num dia a gente trabalhou 10 tiros de 50 metros, no outro dia não significa que a gente não possa correr, mas aí a gente vai de repente trabalhar com intervalos mais longos e tiros mais curtos, tipo 5 tiros de 400 metros ou fazer uma corrida de 3 quilômetros. Então, o tempo de recuperação do CrossFit leva em consideração que tipo de via energética que a gente usou. Se é aquela que você tem um desgaste muito grande em pouco tempo, ou se é um desgaste um pouco menor, mas por um tempo muito prolongado. E também a gente leva em consideração habilidades motoras e padrões de movimentos. Eu empurrei muito nesse dia, então no outro dia eu vou me preocupar mais em puxar. Num dia eu usei um pouco mais membros inferiores, eu vou usar um pouco mais de membro superior. Mas também a gente pensa muito nos elementos do CrossFit, que são o levantamento de peso, a ginástica e os exercícios cíclicos, correr, pedalar, remar. Então, se num dia eu usei mais movimentos cíclicos, com um tempo de esforço prolongado, no outro dia eu posso estar combinando movimentos de levantamento de peso e de ginástica com intervalos mais curtos e um esforço mais intenso. Então a gente não leva em consideração só o grupo muscular, porque no dia a dia a gente observa isso, assim, eu posso jogar uma partida de futebol num dia e no outro dia eu posso fazer uma corrida leve. Eu estou trabalhando principalmente membros inferiores, mas eu estou respeitando a variabilidade de trabalhar um dia um padrão de movimento e no outro dia um outro padrão de movimento. Né? Entendido. Vamos falar um pouquinho agora do que aconteceu nas redes sociais. Estava ocorrendo muito na rede social, mostrando um caso específico de uma pessoa, um praticante de CrossFit que morreu fazendo atividade. Sim. O CrossFit, como qualquer exercício, amigo, sabe, até para atletas profissionais, tem que ser orientado. Não tem como chegar, eu vou fazer. Porque o professor aqui estudou tempo na universidade, especializou. Então é importante você que está em casa saber que tem que ter uma orientação profissional, certo? O caso, deve ter visto também na internet, do cidadão que morreu praticando CrossFit. O que foi nesse caso? Foi excesso que aconteceu? Você acompanhou esse caso? A gente acompanhou, né, pela internet, foi um caso assim, relativamente famoso, aconteceu, praticante na CrossFit Selva, que é talvez a box de CrossFit, né? Como eu disse, box é o termo que a gente usa para academia. A maior box de CrossFit do Brasil hoje talvez seja a Selva, o maior número de alunos. E é uma box extremamente profissional, tem profissionais competentes. E aconteceu assim, a fatalidade de um praticante ter um problema cardíaco sério e vir a óbito, inclusive no local onde ele praticava. Mas o que eu costumo dizer é que, sendo os problemas cardíacos, né, as mortes por consequências por desdobramento de doença cardíaca, se a principal causa de morte no mundo desenvolvido, no Brasil, não é diferente, quer dizer, a pessoa vir a morrer numa academia, é claro que é lamentável, é triste, mas assim, a gente tem que levar em consideração que você tem que ter o seu cuidado também de fazer os check-ups com a frequência que o seu cardiologista diz ser adequada, então se é de ano em ano, ou se você tem históricos ou alguma doença cardíaca num tempo menor, e você se cuidar, procurar o cardiologista e ele liberar você para uma atividade mais intensa ou não. Mas como a gente estava conversando, né, até em off, as pessoas podem ter um ataque cardíaco em qualquer circunstância. Exatamente. Mas não causa choque, não causa escândalo se a pessoa tem um ataque cardíaco sentado no sofá. E a maioria das pessoas que morrem de ataque cardíaco morrem no conforto da sua casa, muitas vezes por alimentar um estilo de vida de sedentarismo e de maus hábitos alimentares. Exato. Mas é que a coisa, quando acontece na academia, ela cria um impacto e isso gera uma manchete, né? Certo. A gente tem visto, professor, os atletas de UFC estão dando preferência agora ao treinamento de CrossFit, que a gente vê jogando aquelas cordas,
e jogando ferro para cima, não estão mais vendo eles no aparelho de musculação. Sim. Está diferenciando o treinamento hoje, né? Sim. Pessoal, eu estive aqui hoje atendendo um pedido da patriota Márcia Araújo, que solicitou a presença de um profissional do CrossFit para explicar o que era essa modalidade. Quero agradecer a sua presença, professor Paulo, por ter vindo aqui explicar para nós o que era o CrossFit na verdade. Hoje eu quero mandar um abraço para o Marquinhos Melo e a sua família. E lembrando a você, amigos, que deseja fazer o comercial da sua empresa, entre em contato com nós aqui na CSCTV e faça o seu comercial vinculado a um dos programas da CSCTV. E você que fizer o comercial terá durante um dia no mês uma entrevista exclusiva no nosso programa para falar a respeito da sua empresa, a respeito do seu trabalho. Entre em contato com a CSCTV. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês e até o próximo programa, patriotas. Professor Paulo, consideração final com os amigos? Bom, só dizer que se houver alguma outra dúvida, nós temos também a nossa página no Facebook, Traction CrossFit, né? Escreve Traction CrossFit, e lá a gente pode estar respondendo perguntas também, inbox, dúvidas técnicas, ou se houver em fazer uma aula experimental, né? Na Traction CrossFit, Rua Antônio Carniel, 392, em frente ao SESI, na Zona 5. Até o próximo programa, patriotas. Valeu!